Olá, irmãos, tudo bem? Hoje eu quero que vocês pensem comigo sobre o assunto prosperidade. Defina para mim o que você considera uma pessoa próspera. Será que próspero é alguém que tem uma boa saúde física? Será que eu posso dizer que próspero é alguém que tem a família em perfeita saúde, harmonia, bons relacionamentos? Mas a verdade é que quando a gente pensa na palavra próspero, a gente pensa na questão financeira. Muitas vezes, quando definimos alguém que seja próspero, a gente diz alguém que está com uma gorda conta bancária, alguém que tem influência profissional, social, política, alguém que está se dando bem. Olhando para o livro de Jeremias, capítulo 12, eu convido você a abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo 12, e Jeremias faz uma pergunta interessante. O profeta Jeremias estava vivendo numa época em que o povo de Israel estava muito próspero. E aí, falando financeiramente, né, os israelitas estavam muito bem financeiramente, tinham muito dinheiro. Só que, paralelo a isso, estava acontecendo muita corrupção. Então, aquelas pessoas que estavam prósperas, a maioria delas estavam cometendo muitas coisas ilícitas, corrupção, injustiça social. Os órfãos e as viúvas estavam sendo deixados de lado, eles não estavam sendo cuidados até mesmo pelas autoridades religiosas que estavam aceitando o suborno dos líderes para não fazer o que era necessário ser feito. Por isso, Jeremias capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: Tu és justo. Jeremias 12, 1. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. E aí Jeremias faz a seguinte pergunta: por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Jeremias estava inconformado, vendo tantas pessoas más, tantas pessoas corruptas se dando bem. E parecia que muitas pessoas fiéis a Deus, muitas pessoas boas estavam sendo injustiçadas, estavam sofrendo por causa da prosperidade das pessoas ruins. Você já pensou nisso? Você já se questionou? Será que Jeremias está sozinho aqui? Ou você também já fez essa mesma pergunta, até mesmo para Deus? Porque tantos ímpios prosperam, tantos ímpios se dão bem, enquanto aqueles que servem ao Senhor, aqueles que fazem a tua vontade, parece que sempre estão mal. Ou, na maioria das vezes, estão precisando de ajuda financeira, emocional e uma série de outras coisas. Jeremias fez essa pergunta porque ele tinha essa dúvida em relação a Deus. Quando que Deus iria agir? Quando que Deus iria fazer alguma coisa com esses ricos? Mas eu queria fazer uma outra pergunta para você. Será que ser rico é pecado? Ou será que desejar ser próspero é pecado? 1 Timóteo, capítulo 6, Paulo escreve dando uma série de informações para Timóteo. E Paulo fala para Timóteo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17: Ordene aos que são ricos no presente mundo, para que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Irmãos, eu não vejo que
a Bíblia condena alguém desejar ser rico, desejar ter uma boa conta bancária, uma excelente carreira profissional. O problema é, como diz o versículo 17, é quando essa riqueza produz arrogância. O problema é quando o rico menospreza ou despreza aqueles que precisam ser ou podem ser ajudados. O problema não está em ter, o problema é como você age com o que tem. O versículo 18 diz: pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Esses prósperos de Israel estavam deixando de lado os necessitados. Eles não estavam cuidando dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Então, o problema não estava em ter, mas em como agir com o que tinham. E outro ponto importante aqui, no versículo 17, que Paulo fala: não coloquem a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. O problema é quando eu tenho e acho que o fato de eu ter muito dinheiro, ou ter o que o meu dinheiro pode comprar, eu achar que com isso eu vou ser, simplesmente por ter, eu já vou ser feliz. Eu já vi muitos depoimentos de pessoas que têm muitos recursos financeiros, dizendo: não sou feliz, eu tenho tudo que eu quero e consigo comprar, mas eu não encontro felicidade na minha casa, no meu trabalho, eu sinto um vazio dentro do meu coração. Você já viu pessoas falando esse vazio que elas sentem no coração, mesmo tendo uma boa situação financeira, ou mesmo tendo muita influência política, muita influência social? É possível a pessoa ter bons recursos financeiros e continuar com um vazio no coração. Por quê? Porque não são com coisas materiais que preenchemos esse vazio no nosso coração. O ser humano foi criado por Deus. E o ser humano só vai se sentir completo quando ele estiver se relacionando verdadeiramente com seu Criador. Não adianta as pessoas procurarem preencher esse vazio no trabalho excessivo, nos bens excessivos, até mesmo algumas pessoas tentando preencher esse vazio nos seus corações, fazem trabalhos assistenciais, obras sociais, se envolvem com a proteção da natureza, da ecologia, de uma forma como se essas coisas pudessem preencher esse vazio. Incrível! O homem conseguiu desvendar o mistério da ciência, da tecnologia, da informática, da medicina. O homem conseguiu mandar sondas para o espaço que consegue ver o que está acontecendo no nosso sistema solar e até fora do sistema solar, mas não consegue olhar para dentro de si e enxergar o seu próprio coração. O vazio de uma alma sem Deus. O vazio de uma alma sem Jesus. Voltando para Jeremias, ele fez essa pergunta para Deus: por que os ricos prosperam? Por que os ímpios prosperam, fazendo coisas más? E qual foi a resposta de Deus para Jeremias? Na verdade, Deus não deu uma resposta, mas Deus respondeu a pergunta de Jeremias com outra pergunta. Se você continuar lendo o capítulo 12 de Jeremias, no versículo 5, Deus fala para Jeremias: quando você corre com homens, você se cansa. Como que você vai conseguir correr com cavalos? Que pergunta estranha, né? Na verdade, Deus estava falando para Jeremias: Jeremias, se está tudo bem agora na sua vida, você não consegue confiar em mim? Quando os problemas vierem, quando a coisa estiver muito pior do que está hoje,
Como que você vai conseguir confiar em mim? Deus vai seguir falando com Jeremias, falando, eu criei todas as coisas estão debaixo do meu controle, eu sei o que está acontecendo e eu sei o que estou fazendo, confie em mim. Na verdade, ao invés de Deus responder à pergunta de Jeremias sobre as injustiças que estavam ao redor de Jeremias, Deus propõe um desafio para Jeremias. Fala, Jeremias, você tem dois caminhos. Ou você tenta viver como os ímpios, e quem sabe você vai conseguir prosperar aparentemente como os ímpios, ou você me obedece, faz o que eu quero que você faça, e confie em mim, que eu estou no controle de todas as coisas. Você e eu temos esses dois convites da parte de Deus. Ou seguimos, invejamos e copiamos os ímpios e queremos ser iguais a eles, nessa aparente felicidade, nessa aparente prosperidade, ou nós confiamos em Deus e sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e Deus está cuidando de cada um de nós. Talvez a maior dificuldade que temos, que você e eu temos de confiarmos em Deus, é porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus tem toda a eternidade, de geração a geração, enquanto nós temos uma vida muito limitada. Deus, por exemplo, prometeu para Abraão que daria a terra de Canaã para os seus filhos. Deus prometeu para Abraão que os seus filhos herdariam a terra prometida de Canaã. Deus expulsaria os cananeus de lá e os filhos de Abraão seriam prósperos na terra de Canaã. Quantos dias depois dessa promessa que Deus fez para Abraão, Deus cumpriu a promessa? 400 anos depois. Deus prometeu para Abraão e 400 anos depois o povo conquistou a terra. 400 anos para nós é muita coisa. Quantas gerações nasceram e morreram e não viram o cumprimento da promessa de Deus? Quantas gerações nasceram e morreram sem ver a terra prometida? Até mesmo os israelitas que saíram como escravos do Egito, somente 2, Josué e Caleb, entraram na terra e a possuíram. Para aquelas pessoas Deus foi injusto. Para aquelas pessoas Deus não cumpriu a sua promessa, porque Ele cumpriu no tempo dele, no momento dele. Por isso é tão difícil confiar em Deus, porque muitas perguntas e questões que temos nos dias de hoje contra Deus, talvez elas só vão ser respondidas na geração dos nossos filhos, dos nossos netos. E nós não vamos presenciar o cumprimento da obra de Deus. Então só nos resta confiar que no momento certo, no momento de Deus, Deus vai cumprir as suas promessas, vai realizar as suas obras. Eu convido você e a mim a confiar no Deus da prosperidade, que está pronto para nos cuidar, nos abençoar, da forma dele, no tempo dele, com as coisas que ele entende que são necessárias para nós. Você está pronto, para seguir a esse Deus? Mesmo não obtendo todas as respostas que você gostaria, mesmo não entendendo como que ao nosso redor existe tanta injustiça e desigualdade, deixe Deus ser o centro da sua vida. Deixe Deus, que já controla todas as coisas no universo, controlar as suas emoções, as suas frustrações e, consequentemente, vamos viver uma vida onde dependemos de Deus e não das pessoas que estão ao nosso redor.
Que Deus nos abençoe para que realmente possamos fazer tudo isso. Amém?